Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem técnico, mas super relevante, um white paper da Cisco. O tema Como integrar o Cisco ACI, aquela solução de rede para data center, com o Kubernetes. Olha, com o container rolando solto e a ACI sendo uma base de rede importante para muita gente, essa integração é um ponto crítico, um desafio comum. Nossa ideia aqui é, então, destrinchar as recomendações da Cisco. Como fazer o ACI conversar bem com plugins de rede do Kubernetes, como Calico, KubeRouter, Cilium. E o foco, pelo que entendi, é numa abordagem mais direta, usando o roteamento BGP, sem complicar com overlays. É isso? Exatamente isso. O Kubernetes em si ele precisa de ajuda para a parte de rede, né? É aí que entra a CNI, a Container Network Interface. Ela que dá IP para os containers, os pods, conecta eles, aplica segurança, e o jeito como essa CNI conversa com a rede física, tipo a ACI, é uma decisão de arquitetura fundamental, impacta tudo, desempenho, escala, até a simplicidade de operar no dia a dia. Parece um quebra-cabeça com bastante peça, né? ACI, Kubernetes, CNI, BGP. Então o objetivo desse material da Cisco é mostrar um caminho mais elegante para montar isso, sem precisar daqueles túneis dentro do K8S? Precisamente, e é interessante que o foco do documento não é nem no CNI da própria Cisco, sabe? Eles pegaram 3 opções open source bem populares, Calico, KubeRouter e Cilium. E para todos eles, a análise foca em usar o BGP para os nós do Kubernetes falarem direto com a malha ACI. É o tal do roteamento direto. Entendi. Roteamento direto. Isso quer dizer que lá no ACI, a gente consegue ver os IPs dos pods mesmo? Não fica aquele tráfego encapsulado entre os servidores do K8s? Perfeito, é essa a ideia. O Calico, por exemplo, ele até oferece os 2 modos. Tem o modo overlay, que usa VXLAN ou IP-INIP. Aí ele esconde os IPs dos pods da rede física, mas, claro, tem o custo do encapsulamento. E tem o modo de roteamento direto, que é o foco aqui. Nele, o ACI trata os IPs dos pods como se fossem IPs normais na rede, roteáveis. Geralmente, para ambiente on-premise com ACI, isso simplifica bastante a conectividade para fora e não tem a sobrecarga do overlay, né? Por isso, é o preferido nesse cenário. Faz sentido. E o KubeRouter e o Cilium vão na mesma linha para essa integração com a ACI via BGP? Os princípios são bem parecidos, sim, pelo menos para essa parte da integração BGP. O KubeRouter também suporta BGP direto ou o overlay IPVNP. Já o Cilium, ele tem um negócio diferente que é o eBPF. É uma tecnologia bem poderosa do kernel Linux para rede, segurança, observabilidade, dá muita performance. Mas, para essa conversa específica com o ACI via BGP, que a gente está analisando, ele também usa o BGP para anunciar as rotas dos pods. Conceitualmente, é similar ao Calico e KubeRouter nesse aspecto. E um ponto central aqui, sabe? É entender que cada nó do Kubernetes, cada servidor, vira meio que um mini roteador. Ele usa a BGP para avisar a rede ACI. Olha, as redes de pods X, Y e Z estão aqui comigo. Como os nós conversam entre si dentro do cluster pode até variar. Às vezes usam BGP interno, o iBGP, mas o que importa mesmo para essa análise é a conversa via BGP externo, o eBGP, entre cada nó K8s e a malha ACI. Ok, então, dentro dessa ideia de BGP direto, o white paper recomenda um design específico, né? Tem um jeito certo, segundo a Cisco. Sim, tem sim. O design que eles mais recomendam é chamado AS por cluster. A ideia-chave é tratar o cluster Kubernetes inteirinho como se fosse uma coisa só para o BGP, um único sistema autônomo, um AS. Interessante. Em vez de cada nó ter seu AS ou uma configuração mais maluca, como é que isso funciona na prática, lá no ACI? Você configura no ACI uma conexão de roteamento específica para o cluster, que eles chamam de L3Out. Aí, todos os nós Kubernetes, todos eles mesmo, são configurados com o mesmo número de AS e cada nó vai lá e estabelece uma conexão IBGP direto com os switches ACI onde ele está ligado, os top of rack, os TORs, que geralmente estão em pares, né? Usando VPC para redundância. E qual a vantagem disso?
Me parece que ter um AS único simplifica a vida dentro do Kubernetes, certo? Não precisa daquela rede toda de BGP interno, o IBGP entre os nós. Acertei? Exatamente. Esse é o pulo do gato. Você elimina a necessidade de cada nó K8 conversar BGP com todos os outros. Imagina isso num cluster grande, a complexidade e os recursos que consome. Então, esse design AS por cluster resulta em melhor desempenho, mais escalabilidade e, o que é ótimo, uma arquitetura bem mais simples de gerenciar. Peraí, mas tem um detalhe aí. Se todos os nós K8s têm o mesmo AS, e eles anunciam rotas para o ACI, e o ACI precisa anunciar essas rotas de volta para outros nós K8s que também estão no mesmo AS. Isso não quebra aquela regra do BGP para evitar loop de rota dentro de um AS? Excelente pergunta. É aí que entram duas configurações BGP que são essenciais no ACI para esse design funcionar. São elas, AS Override e Disable Pair AS Check. De forma simples, elas dizem para o ACI: olha, mesmo que essa rota venha de um peer e o caminho já contém o meu próprio AS, para o AS Override funcionar quando o ACI anuncia de volta para os nós. Aceita. E a outra, não rejeite um vizinho BGP só porque ele tem o mesmo AS que outro vizinho seu. São ajustes que viabilizam essa topologia mais simples. E tem outro recurso que ajuda, o Dynamic BGP Neighbors, no ACI, que pode até descobrir os nós K8s como vizinhos BGP automaticamente. Ah, entendi. São uns truques de configuração BGP para fazer funcionar. Legal. E, superada essa questão, como fica a comunicação na prática? Ou fora do ACI, claro, se as políticas de segurança deixarem, né? A comunicação entre pods, mesmo em nós diferentes e entre os próprios nós K8S, acontece via roteamento normal dentro daquela L3 out. E os serviços Kubernetes que você expõe para fora, tipo o Load Balancer, também ficam diretamente roteáveis. O ACI consegue até usar SMP, o Eco Cost Multipath, para balancear a carga entre os vários nós que têm pods daquele serviço. O documento fala que dá para distribuir o tráfego em até 64 caminhos. Falando em conectar os nós K8S no ACI, como é a ligação física? E o que é essa tal de SVI que eles mencionam como uma decisão importante? A conexão física normalmente usa a agregação de portas com o VPC, né? Dos switches ACI para os servidores K8s para ter redundância. A L3 out no ACI, onde o BGP vai rodar, precisa de uma interface de rede de camada 3. Essa interface virtual, associada a uma VLAN, é a SVI, a Switched Virtual Interface. E a decisão-chave é como configurar essa SVI lá na L3 out. Tem dois jeitos principais: usar o modo Floating SVI ou o Standard SVI. Certo. Dois sabores de SVI. Qual a diferença principal e por que a Cisco pende para um deles? Então, o Floating SVI é mais novo, precisa do ACI 5.0 para cima, no modo recomendado com domínios físicos. A grande vantagem dele é a simplicidade. Ele permite usar uma única subrede P e uma única VLAN para conectar todos os nós K8S do cluster naquela L3 out. Não importa quantos nós ou hacks, isso simplifica demais a configuração. Ele também lida melhor com mobilidade de VMs, embora tenha umas ressalvas sobre tráfego não ser ótimo se a VM for para longe do nó âncora da SVI. E funciona com servidor físico ou qualquer hypervisor. A contrapartida é que ele tem uns limites de escala um pouco menores em alguns pontos, tipo número de âncoras por L3 out, total de SVIs flutuantes. Já o Standard é o jeito mais antigo, funciona em versões mais velhas do ACI e escala mais em alguns números, só que é bem mais complexo de configurar. Ele exige uma subrede pequena, tipo 29, e uma VLAN para cada nó K8S. Imagina gerenciar isso num cluster grande. Fica complicado. E outra, ele não suporta mobilidade de VM entre hosts. A VM tem que ficar fixa naquele host. E é super importante garantir que não haja comunicação de camada 2 entre essas conexões. E é super importante garantir que não haja comunicação de camada 2 entre essas conexões. Parece bem claro, então,
A recomendação é ir de Floating SVI sempre que der, pela simplicidade e flexibilidade, a não ser que a escala seja um problema muito específico que só o Standard SVI resolva. Exatamente. Para a maioria dos casos, a simplicidade do Floating SVI compensa. Mas os dois são válidos, tá? E lá nos nó Kubernetes, o que mais eu preciso configurar na rede deles além do BGP em si? Olha, um detalhe crucial é o gateway padrão de cada nó K8s. Ele não deve apontar para o IP real de um dos switches ACI, mas sim para o endereço IP secundário da SVI, seja ela floating ou standard. Esse IP secundário é meio que compartilhado entre os dois switches ACI do par VPC. Funciona como um gateway virtual. Se um switch ACI falhar, o outro assume esse IP na hora e os nós K8s continuam mandando tráfego para ele sem nem perceber a falha. É um failover transparente. E para os nós K8s que são VMs, o documento dá umas dicas. Configurar o balanceamento de carga lá no vSwitch do hypervisor para usar route based on IP hash. Isso garante que o tráfego de um mesmo IP sempre saia pela mesma placa de rede física do VPC e usar LACP nas placas físicas, claro. E reforçando, se usar Standard SVI, nada de migrar VM entre hosts, hein? Sem vMotion. Sobre o que o nó K8s anuncia para o ACI via BGP, ele vai anunciar as subredes dos pods que estão rodando nele, geralmente um bloco 26 por nó. Anuncia também o IP do próprio nó e rotas bem específicas 32 para serviços Kubernetes expostos com aquela opção External Traffic Policy Local. Isso é importante para garantir que o tráfego para um serviço só vá para os nós que realmente têm pods daquele serviço rodando, e o ACI, por sua vez, anuncia as rotas dos outros nós de volta para esse nó, o que acaba ajudando no troubleshooting dentro do cluster. O white paper detalha bastante a configuração do BGP lá no ACI. Além do AS Override e Disable Peer Ace Check, que a gente já falou para o design S por cluster, que outros ajustes são importantes? Tem alguns pontos, sim, de ajuste fino e segurança. Primeiro, os timers do BGP. Para detectar falhas rápido, a recomendação geral é usar timers mais agressivos, tipo 1 segundo de keep alive, 3 segundos de hold time. Só que aqui tem um alerta importante no documento. Parece que o Cálico pode ter problema com timers tão curtos assim. Pode dar umas instabilidades na seção BGP. Então, especificamente para o Cálico, a sugestão é relaxar um pouco esses timers, talvez para 10 e 30 segundos, ou no exemplo, falam até 2 e 6 segundos. O Kuberhalter parece que não sofre disso, é um detalhe que pode evitar muita dor de cabeça. Segundo ponto, BGP, MAX e CMP PEF. O ACI, por padrão, usa até 16 caminhos para balancear a carga, ICMP. Mas um serviço Kubernetes pode rodar em dezenas de nós, né? Então, a recomendação é aumentar esse limite lá no ACI para 64. Isso permite que ele distribua a carga para um serviço bem distribuído de forma muito melhor. E terceiro, o BGP Hardening, as medidas de segurança. O básico, mais essencial, usar a senha na autenticação BGP, limitar o tamanho do IcePath a 1, já que a conexão é direta, e, muito importante, configurar filtros de rota no ACI, o tal do Import Route Control, para ele aceitar só os prefixos IP que você espera receber do K8. Rede de pod 26, nós, serviços 32, bloquear qualquer outra coisa. Isso evita que um problema lá no K8 acabe injetando rota errada na rede ACI. E, opcionalmente, limitar quantos prefixos cada vizinho pode anunciar. Faz todo sentido. E, na prática, no dia a dia, preciso fazer manutenção num nó K8, sei lá, atualizar o sistema. Como fica com essa configuração toda ACI e BGP? Isso é legal. O procedimento padrão no Kubernetes, o kubectl drain, funciona perfeitamente aqui. Quando você dá o drain num nó, o Kubernetes começa a tirar os pods dali de forma controlada. O agente BGP que está rodando naquele nó, seja do Cálico, Kuberhalter ou Cilium, percebe que não tem mais pods de serviço ali. Aí ele para de anunciar as rotas 32 daqueles serviços para o ACI. O ACI, por sua vez, tira aquele nó da lista de caminhos SMP para o serviço. O tráfego simplesmente para de ser enviado para o nó que está em manutenção. Tudo automático, sem impacto. Muito bom. E limites? Tem limite de escala para essa arquitetura? Quantos nós, quantos hacks? O documento aponta 2 limites principais para ficar de olho.
O primeiro é o tamanho físico do cluster que você consegue conectar numa única L3Out. Com switches ACI em pares VPC por rack, uma L3Out padrão suporta, se não me engano, até 6 racks. Se você usar Floating SVI, o limite prático para ter fluxos otimizados talvez seja um pouco menor, uns 3 racks. Para clusters maiores que isso, você precisaria de múltiplas L3Outs, e aí a configuração já começa a ficar mais complexa. O segundo limite é a capacidade da tabela de roteamento lá nos switches ACI. Cada rede de pod 26 e cada IP de serviço 32 que o K-Weights anuncia consome uma entrada na tabela LPM Longest Prefix Match do ACI. A capacidade dessa tabela varia muito dependendo do hardware do switch e do perfil de escala que está configurado no ACI. Pode ir de 20.000 até mais de 128.000 rotas. Mas é um recurso finito, né? Em clusters muito grandes ou com muitos serviços, tem que ficar de olho nisso. O material também traz exemplos de configuração para cada CNI. Sem entrar em cada linha de comando, qual é a abordagem geral para configurar o Calico, o Kube-Router e o Cilium nesse cenário? Tá, vamos resumir a ideia para cada um. Para o Calico, instalar eles sem o modo overlay, aí usar aqueles recursos customizados do Kubernetes, os CRDs, como o BGP Configuration e BGP Peer. Neles você define o AS, manda desabilitar a malha BGP interna ou IBGP Mesh, configura quem são os peers ACI, e aqui é legal usar labels nos nós K8, tipo REC ID, para mapear qual nó fala com qual par de suítes ACI, e define a senha BGP usando os secrets do K8. Para o Kube-Router, a configuração é mais via argumentos na hora de rodar o daemon set dele. Você passa flags para definir o AS, habilitar os anúncios BGP, desabilitar IBGP e overlay, etc. E o peering com ACI é definido usando anotações direto nos objetos Node do Kubernetes. Lá você coloca o IP do peer ACI, o AS dele, a senha. E para o Cilium, a instalação é via Helm com o arquivo values.yaml customizado. Lá você habilita o BGP Control Plane, configura os anúncios, o IPAN, manda desabilitar o modo túnel. Depois você cria CRDs específicos do Cilium, um Cilium Load Balancer IP Pool para definir os IPs que os serviços vão usar e uma Cilium BGP Peering Policy por rack. Nessa política, você usa Node Selector para dizer quais nós pertencem àquele rack e define os peers ACI para eles. Os serviços são expostos normalmente como type igual a Load Balancer. O documento até menciona umas limitações que existiam na época, tipo com senha BGP e External Traffic Policy Local, que talvez precisassem de atenção dependendo da versão do Cilium. Entendi as abordagens gerais. E para esses pods e serviços K8 conversarem com o resto do mundo, fora do SI ou mesmo outras redes dentro do SI? Ah, sim. Para redes fora do SI, você precisa configurar o que chamam de Transit Routing no ACI. Basicamente, é criar contratos entre a L3Out do Kubernetes e as outras L3Outs que conectam as redes externas. E para comunicação com outras coisas dentro do SI, outros servidores, bancos de dados que estão em outros EPGs, é mais simples ainda. Basta criar contratos entre o EPG externo, associado à L3Out do K8, e os EPGs internos que você quer permitir a comunicação. É o feijão com arroz de política do ACI. Falando em SI, uma das vantagens que sempre se fala é a visibilidade, a microsegmentação. Como isso funciona nesse contexto de K8s integrado? A visibilidade é boa, sim. Na interface do ACI você consegue ver direitinho o status das sessões BGP com cada nó Kubernetes, as rotas que ele aprendeu, ajuda bastante no troubleshooting. E para segmentação você pode ir além do EPG externo único para o L3Out inteira. Dá para criar EPGs externos mais específicos, baseados nos IPs dos pods ou dos serviços Kubernetes, e aí aplicar contratos bem granulares entre esses EPGs e outros EPGs da rede. Dá para fazer microsegmentação. Inclusive, dá para usar os Service Graphs do ACI para, por exemplo, forçar que o tráfego entre um grupo de pods e um banco de dados passe por um firewall externo, bem flexível. Legal. E essa receita toda funciona com qualquer sabor de Kubernetes? Tipo OpenShift, Rancher? Olha, o princípio básico, que é usar um CNI com suporte a BGP, como Calico, Kube-Router e Cilium, deve funcionar sim com qualquer distribuição Kubernetes padrão. O documento confirma que eles testaram com Kubernetes Upstream usando Calico e Kube-Router. E mencionam também testes com OpenShift e Rancher, e especificamente usando Calico nesses casos.
A conclusão geral do paper é que essa abordagem de BGP direto é bem sólida, oferece performance, resiliência e simplifica o gerenciamento. Ok, então para a gente amarrar tudo, a essência do que a Cisco recomenda nesse white paper é: use BGP direto entre os nós Kubernetes e o ACI. De preferência com aquele design AS por cluster, que simplifica a configuração BGP. E, se a versão do ACI e a escala permitirem, use o Floating SVI para conectar os nós, por ser bem mais simples de configurar e gerenciar. O resultado é uma integração que aproveita o poder do ACI na rede, sem criar aquela camada extra de complexidade dos overlays dentro do Kubernetes. Certo, exatamente. É buscar o melhor dos dois mundos. Claro, como a gente viu, o diabo mora nos detalhes, né? Tem que acertar a configuração BGP no ACI, os timers, o SMP, os filtros de segurança, e escolher e configurar direitinho o CNI lá no Kubernetes. Mas, quando bem feito, o resultado é uma solução robusta, performática e mais gerenciável. Fundamentalmente essa integração, talvez permitindo uma comunicação ainda mais direta entre os containers e a rede física, quem sabe até diminuindo a necessidade de construções como as L3 Altos do ACI, como a gente conhece hoje, mesmo para conectar com o mundo físico. Fica aí a reflexão para o futuro. Bom, foi uma análise densa, mas espero que útil. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa exploração técnica.